Oi pessoal, eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um espaço feito com muito carinho que traz acolhimento, informação e vivências em todas as fases da maternidade. Hoje no programa eu trouxe um assunto que cada vez tem despertado mais interesse por mulheres que estão tentando engravidar e também por mulheres que estão vivenciando a gestação. Eu estou falando da medicina tradicional chinesa, mais conhecida como acupuntura. Você sabia que essa técnica milenar pode ajudar na regulação hormonal? Ela também ajuda na redução do estresse e também na melhora do sono? Pois então, ela também pode ajudar na prevenção de uma gestação mais saudável e equilibrada. E não só isso, ela também ajuda, tem sido uma grande aliada para as mulheres que estão tentando engravidar num processo de reprodução assistida. Pois então, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Então pega o seu cafezinho e venha sentar com a gente, que o programa recém está começando e ele está recheado de muita informação. Para esse assunto, eu trouxe um especialista em fertilidade e gestação, o acupunturista Leonardo Pinheiro. Oi, Léo! Seja muito bem-vindo aqui no Mãe Sem Culpa. Tudo bem? Tudo bem, Dani, obrigado. Queria agradecer muito o convite para trazer a acupuntura em pauta, né, algo que vem crescendo de forma assim exponencial e tem ganho um mercado muito forte, mas que tem pouca gente entendendo como funciona isso. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco de cada dúvida para poder trazer mais conhecimento para o teu público. Com certeza. Léo, então primeiramente eu gostaria que tu te apresentasse e falasse também um pouquinho assim do teu trabalho, da tua trajetória. Então, eu sou fisioterapeuta de origem, mas fiz acupuntura em 2008, terminei em 2010, fui para a China, fiquei um mês lá estudando, voltei e comecei a dar aula. Desde 2019 eu me especializei em saúde da mulher e fertilidade e atendo somente o público feminino em acupuntura. Então é uma caminhada de 6 anos até aqui só atendendo mulheres. Que bacana. Léo, vamos então entrar num quadro agora de perguntas, tá? Para quem não sabe, né, gente, eu também sou de formação, né, fisioterapeuta, e também sou acupunturista. Então o Léo é meu colega, né, de profissão. Então é uma área que eu gosto muito, que, né, eu tenho bastante propriedade também para falar. Então é uma área que me desperta muito interesse e realmente a gente vai ter um papo aqui muito bacana. Sim, e até conversamos, né, Dani? Com certeza. Quando tu começou com a acupuntura sobre esse tema. E, aliás, as perguntas estão muito bem elaboradas. Queria dar o parabéns antes de qualquer coisa, porque tu pegou esse conhecimento da acupuntura e trouxe para essas perguntas. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Começando, então, o que é uma medicina tradicional chinesa? Então, a medicina tradicional chinesa é um conjunto de técnicas, que nem a gente tem a nossa ocidental. Então, vai desde o exercício, passa pela acupuntura, que é uma técnica apenas da medicina chinesa, passa pela fitoterapia, pela dieta, e assim a gente tem várias técnicas que buscam reequilibrar, ou melhor, buscar o menor desequilíbrio dentro do corpo. Então, cada técnica tem a sua propriedade, a sua intenção. Tá, e quais são os benefícios da acupuntura para as mulheres que estão querendo engravidar? Bom, diversos. A gente começa primeiro pensando em regular um ciclo. Tá? Então, se a mulher está tentando engravidar, algo está desequilibrado. Por mais que não seja aparente nos exames clínicos, nos exames médicos, alguma coisa está prejudicando esse fluxo, alguma coisa está prejudicando esse ciclo. A nossa proposta com a medicina chinesa é entender os hábitos, que são os grandes geradores dos desequilíbrios, que os desequilíbrios se transformam em patologias. Entendendo esses hábitos, a gente começa a influenciar. A partir do momento que a gente influencia, a fertilidade aumenta. Quanto menor o desequilíbrio, mais fértil essa mulher se torna. Perfeito. E com a acupuntura, ela pode melhorar a qualidade do óvulo? Então, é um grande questionamento e uma grande intenção. A acupuntura ele tem um propósito de identificar onde está esse desequilíbrio. Tem um órgão específico para o pensamento da medicina chinesa que influencia diretamente nos ovários. Chamamos ele de rim. Então, a energia do rim
que é o que move, que é o que dá função para a matéria, é o que vai nutrir o ovário. Então, a partir do momento que a gente nutre esse yin do rim, porque na medicina chinesa a gente fala yin e yang, então, a partir do momento que a gente nutre esse rim, a gente, consequentemente, vai influenciar na qualidade dos ovários. Então, esse rim que tem uma ascensão, um platô e um declínio, quando começa a gerar esse declínio, a qualidade baixa. A ideia é a gente entrar não somente com a acupuntura, né, Dani? Porque a acupuntura é uma técnica, mas entrar com várias coisas da medicina chinesa para fortalecer esse rim, inclusive o chá. Aliás, principalmente o chá, que vai dar constância, né, no tratamento, e a acupuntura serve como uma modulação. Mas sim, a gente consegue melhorar a qualidade do ovário. E a reserva ovariana, ela também pode aumentar? Então, isso é algo discutível, tá? Muitas linhas de pensamento dizem que reserva ovariana só baixa. Mas eu já tive casos, diversos casos no consultório, que sim, a gente aumenta a reserva ovariana, a gente dá qualidade para essa reserva ovariana, e então eu arriscaria dizer que a gente consegue sim, com tratamento, tempo, chá e dedicação e cuidando de todo o ambiente dessa mulher, a melhorar a reserva ovariana. E existe um tempo mínimo de tratamento para uma mulher que está querendo engravidar? O tempo mínimo é complexo. Não tem tempo mínimo nem tempo máximo. O que dita o tratamento na saúde da mulher com a acupuntura é sim a qualidade da menstruação. Quanto melhor a qualidade dessa menstruação, ou seja, um fluxo mais saudável, com uma cor mais saudável, sem queixas, isso vai determinar quanto tempo a gente tem. Eu, Léo, não sou muito intervencionista, então a partir disso eu consigo pegar fases específicas do ciclo e atuar diretamente na fase necessária. Então, tempo mínimo, acredito que para a gente ter uma qualidade de ovário, no mínimo 3 meses de tratamento. 3 meses. Léo, e como que a acupuntura pode atuar na regulação do ciclo menstrual? Então, para a gente pensar em regular um ciclo menstrual, a gente tem que pensar nas fases que existem dentro desse ciclo. Então, para a medicina chinesa, a gente leva em consideração 4 fases. Que olha só como é interessante, cada fase está vinculada a uma estação do ano, está vinculada a uma fase do ciclo lunar, então tudo na natureza tem 4. E na mulher também vão ter essas 4 fases. Na gestação, inclusive, são divididos em trimestres, mas a gente tem o último, que é pós-parto. Então, a gente pensa em potencializar cada uma dessas 4 fases. Quanto mais qualidade tem em cada fase, mais perto de um ciclo regular e saudável, inclusive numa menstruação saudável, levando em consideração fluxo, cólica, dor nos seios, TPM, tudo isso a gente regula durante o ciclo com chá e acupuntura. Então a medicina chinesa vai pensar exatamente nesse ponto, característica de cada uma dessas 4 fases atuando nelas. Léo, e quais são os principais diagnósticos da medicina tradicional chinesa na infertilidade feminina? Aí a gente vai entrar num conceito da medicina chinesa que envolve muita filosofia, tá? E a gente não pode acabar julgando o pensamento sem tentar entendê-lo antes. Mas a gente pega todos os movimentos que acontecem na natureza e traz para dentro do corpo. Então, o mais comum e o mais presente num consultório é o útero frio. O que é o útero frio e como ele acontece? É quando o frio externo penetra nessa mulher e se armazena no útero. Então ele dá um sangue escuro, dá um coágulo que alivia com calor, muitas vezes tem dor lombar, e isso está causado, na maioria das vezes, por andar de pé descalço. Olha só que interessante, esse frio acaba penetrando no útero e se armazenando, e aí dificulta a fixação do embrião. Outro padrão acaba sendo uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue para a medicina chinesa, no caso, é quando o fluxo é muito intenso e não necessariamente a gente vai encontrar no hemograma, mas na maioria das vezes ele está presente de alguma forma. Então esse sangue deficiente faz o endométrio não crescer com qualidade e aí o embrião não se fixa. São os 2 grandes perfis que estão presentes, mas tem um, Dani, que é muito comum e que a gente não valoriza tanto e não conhece porque é mais difícil o diagnóstico, mas é da estagnação do qi do fígado, da energia do fígado, aquilo que dá função para o fígado. E aí, quando tem essa estagnação de fígado, o útero fica muito quente, muito inflamado, e aí, quando ele fica muito inflamado, o embrião não se fixa. Padrões comportamentais são muito importantes. Para a estagnação do fígado, Dani, a irritabilidade é um dos fatores que facilita um diagnóstico, inclusive um tratamento.
Está muito presente na TPM, porque a TPM não é irritabilidade, tá? É melancolia, irritabilidade é o desequilíbrio desse fígado. Muito bem. E sobre o parceiro também pode se beneficiar da acupuntura num caso de infertilidade? Maior índice de resultado positivo que a gente tem no consultório de gestação natural, sem a fertilização in vitro, é quando o parceiro está junto do tratamento. Quando o parceiro vai na consulta, ele entende o motivo e ele participa, ele toma os chás, ele vai lá fazer a acupuntura, ele enxerga o motivo, então tem tratamento para o parceiro, deve ter, por mais que a gente diga assim, mas o espermatozoide dele é bom, mas a gente vai em busca do ótimo, do melhor, porque não adianta somente a mulher estar regulada, a mulher estar boa, mas o homem também tem. Então, o parceiro ele tem uma importância significativa, tanto na questão de tratamento do esperma, como na questão de acolher a mulher que está passando pelo tratamento. Então, é importante o homem estar junto do tratamento, é importante o homem estar presente no tratamento, mesmo que o esperma dele não seja o grande causador da infertilidade do casal. E a frequência necessária, assim, ideal para a infertilidade, tanto na mulher quanto no parceiro? Qual é o ideal? De 1 a 2 vezes por ciclo. Eu gosto muito de atuar no pós-menstruação, no recuperar o sangue perdido na menstruação, e muito depois, ou ali na ovulação ou pós-ovulatório, que a gente muda de fase, muda de propósito, então a gente vai atuar pelo menos 1 vez por ciclo, obrigatoriamente, mas 2 vezes já fica um padrão, um volume bem considerado de acupuntura. De chá é diário, é a rotina, é a constância. Por exemplo, a gente não toma antibiótico 1 vez e para. Então o chá é a mesma coisa, é um medicamento, então a gente tem que usar na constância, respeitando a fase do ciclo. O ciclo do homem já é considerado conforme as estações da natureza, então ele é mais longo, da mulher é no mesmo mês. Então o tratamento do homem tem essa diferença. O ciclo do chá dele talvez seja mais longo do que os ciclos estipulados para as mulheres. Perfeito. Léo, e agora vamos falar de gestantes, tá? Uma mulher que nunca fez acupuntura, ela pode começar a fazer na gestação? Aliás, deve, tá? Só tem um grande porém nisso, o cuidado com os pontos que a gente vai utilizar na gestação. Cada órgão tem uma fase na gestação, ele domina uma fase da gestação, e cada órgão dura 4 semanas. Então, durante a atuação desse órgão, eu não posso atuar nele, porque senão eu vou dispersar a sua função e aí eu posso gerar algum prejuízo para essa gestação. Então, a acupunturista que não tem conhecimento específico sobre essas fases, sobre como atuar na gestação, o porquê que a mulher sente náusea no início, o porquê que ela tem um parto mais difícil, o porquê que o bebê não desce, em vez de atuar, indica para alguém que está acostumado a trabalhar com gestantes. Esse é o grande ponto, porque sim, a acupuntura tem um poder, tá? Ela pode tanto prejudicar como beneficiar, como qualquer outra técnica, exercício, dieta, qualquer outra área pode também ir para os dois lados, e a acupuntura não é diferente. Então, é indicado sim, tanto para a qualidade do bebê, do crescimento, do desenvolvimento desse bebê, e principalmente a qualidade da gestação, né? O bem-estar, permitir as atividades diárias, trazer essa qualidade para a mulher. E precisa de liberação médica? Não precisa de liberação médica. Não. A paciente pode procurar o acupunturista, e a gente que está acostumado a trabalhar com gestantes, a gente já tem as parcerias médicos, eles reconhecem e são super acessíveis, inclusive, à acupuntura, por enxergarem esse benefício, mas não tem necessidade de uma autorização médica. É que quando eu botei também a caixinha de perguntas, o que mais veio é que assim, muitas gestantes têm medo de fazer por falta de conhecimento, né, da acupuntura, e veio me perguntar, é seguro para o bebê fazer acupuntura? É seguro para o bebê, desde que o acupunturista saiba o que ele está fazendo. Como tudo, né? O acupunturista tem que ter noção do que ele está fazendo, onde ele está atuando e do propósito com que ele está atuando. Se não, pode dar algum prejuízo para o bebê, sim, como tudo, né, que a gente está lidando no dia a dia. Então, é super tranquilo, tá? É muito mais medo da gente, do novo, daquilo que a gente não está acostumado,
com qualquer coisa que possa ser prejudicial ao bebê. Inclusive, a gente costuma botar agulhas, né, que depois a gente vai mostrar umas fotos, agulhas na barriga, e muitas gestantes assim, Léo, eu tenho medo de botar agulha na barriga, eu não gostaria de pôr isso. Não, pode ficar tranquila, porque não chega no bebê, não atua, mas esse ponto é importante, e aí cabe do acupunturista explicar para a gestante o que ele está fazendo. Qual o propósito em colocar uma agulha na canela ou no pé para melhorar uma azia? Qual o propósito de fazer uma moxa na lombar para melhorar ou dar potência para o útero fazer com que o embrião cresça? Então, sempre está envolvido uma explicação, por ser uma técnica para nós ocidentais nova, né? Para a medicina chinesa, mais de 3.000, 4.000 anos, então para eles é mais tranquilo. E eu sempre trago, Dani, o chinês usa muito isso. E a população deles é bem grande, né? Então alguma coisa tem de verdade nisso. Então a gente tem que deixar um pouco a nossa insegurança de lado e focar mais bem no nosso bem-estar, naquilo que a gente tem de ferramentas para poder atuar na qualidade da gestante e na qualidade da gestação. E quando uma gestante te procura, quais são os principais sintomas que ela vem com as queixas, né? E que podem ser tratados na acupuntura? Bastante náusea, dor lombar, bebê pélvico, que é o bebê sentadinho, auxiliar no trabalho de parto, dor ciática, são uma das principais, e a azia e refluxo. Azia e refluxo acho que estão ali no número 2, perto do bebê pélvico. Porque a acupuntura... Insônia? Insônia vem, é mais específico, é um pouco mais, não é tão frequente quanto as outras, normalmente está associado a essas outras queixas, por exemplo, uma paciente com ciatalgia, com dor no ciático, vai ter insônia, mas a queixa é específica do ciático. E sim, a gente consegue ter vários resultados nesse ponto, mas a principal queixa ainda está, que os médicos parceiros me mandam, é bebê sentado e é trabalho de parto. Bom, agora tu já falou, né? A próxima pergunta seria sobre exatamente isso. Como é que a acupuntura pode ajudar nessa posição pélvica? Principal ponto para ajudar na posição pélvica, Dani, que ninguém fala, é no acolhimento que a acupuntura vai trazer. Qual é o ponto do acolhimento que a acupuntura traz? A questão de identificar o que essa mãe está passando. Ela está frustrada, ela está irritada, isso vai deixar um bebê muito agitado, o bebê não vai parar na posição, ele vai ficar sentado, ou essa mãe está muito insegura, ou ela está preocupada com alguma coisa e isso vai dificultar o movimento do bebê. Então a gente trata essa questão emocional, a gente mexe nos órgãos que são responsáveis por essas emoções, e isso dá uma acalmada na mãe, e aí a gente usa não só o ponto B67, que é famoso, que todo mundo acaba conhecendo para posicionar o bebê, mas a gente dá qualidade para quem realmente influencia no útero. Posicionar o bebê não é somente botar aquele pontinho, é entender que aquele ponto ele manda uma informação. E para chegar no útero e ter potência para essa informação ter efeito, tu tem que trabalhar todo um contexto. E a acupuntura, ela pode ajudar em abortos espontâneos? Pode. Mulheres com gravidez de risco? De risco, mulheres que têm aborto de repetição, aborto espontâneo, sim, tá? Normalmente, a gente acaba tendo no consultório tanto a presença de mulheres que estão em fase de eliminar a questão do aborto retido, e aí a gente ajuda no processo, facilita e traz leveza para poder recuperar mais o pós-aborto, mas ajudar no aborto, sim, porque a gente potencializa o corpo. Até porque traz muito, né, quando a mãe já tem, né, aquele aborto, é muito emocional, né, muito emocional. E também está interligado com a infertilidade, né, então é uma coisa interligada na outra, né, Léo? É uma das fases da fertilidade, né, então tu tem a fertilidade na fase da trompa, na fase do ovário, então tu tem o ovário crescendo o óvulo, passando pela trompa, se fixando no útero e levando a gestação adiante. Então só esses são 3 momentos diferentes que a gente tem que atuar na questão de fertilidade. Na questão do aborto, a gente vai focar exatamente na fase da qualidade do útero. Tá? A qualidade do útero, se é um útero frio, ela fixa, mas não mantém. Se ela é uma mulher muito preocupada, que gera um desequilíbrio do baço, e ela pensa demais, ela tem excesso de pensamentos, esse baço não vai conter o sangue, ela vai ter tanto escapes,
tá? Como a incapacidade do útero de manter a gestação. Então a gente dá potência para isso. E a gente dá potência, Dani, através de um bastãozinho de carvão, que é a moxa, que a gente vai falar mais adiante. Essa moxa ela faz em casa. Eu costumo dar para as pacientes, pega a moxa e dá para o teu marido fazer nos pontinhos, e elas vão vendo o benefício conforme vai passando os dias. Ela vai se sentindo mais disposta, o sangramento cessa, o hematoma começa a regredir, o colo começa a subir, a placenta que é prévia, que era baixa, começa a subir. Então, tudo isso vai do dia a dia, da constância, do cuidado da alimentação. Então, a gente consegue, sim, ajudar muito, e é muito legal quando a mulher passa por vários abortos e a gente consegue levar a gestação até o fim. Às vezes eu estava com uma paciente que passou por 3 seguidos. Ela já tem um bebê, passou por mais 3. E eu disse assim, tu engravidou, não acabou o tratamento no positivo. O tratamento continua, pelo menos até metade. Aí depois a gente vai desmamando, que era uma vez por semana, passa uma vez a cada 15 dias. Depois a gente só se vê quando tem que mexer em algum ponto específico, para a gente não correr o risco de ter outra perda, né? Porque só sabe o sofrimento que é de uma perda quem passa por essa perda. Muito bacana, né? E a gente poder... É muito gratificante, né? Tu saber que tu tá ajudando, né, nesse processo. Que coisa mais bonita. É lindo realmente, demais. A acupuntura é muito lindo. Eu sou meio suspeita para falar, né? Mas é muito legal. E trabalhar com mulher é algo fantástico. Tu ajudar a seguir a sequência na vida, porque eu acredito muito que a gente veio na Terra com um propósito, que é seguir, perpetuar, levar a espécie adiante. Então, trabalhar nisso e dar potência para as mulheres é algo encantador e que traz uma satisfação pessoal que faz com que tu queira ir mais para o consultório, com que tu queira chegar e eu quero te escutar, eu quero ouvir tua história, eu preciso ouvir tua história. Então, isso aí vai trazendo porque é gerar vida. Encerrar vida é importante também, é um ciclo que se encerra, mas o nascimento, ver aquele sonho se realizando, ver aquela mulher se sentindo completa, é uma satisfação. Bonito. E tu ajudar da forma mais natural, que eu digo, a forma mais natural é vendo a mulher ter potência dentro do seu ciclo, vindo dela mesma. A gente só regula algumas coisinhas, mas a potência vem dela. Eu não dou potência, eu mobilizo e reorganizo potências. Que legal. Então isso aí é o que me mantém no consultório todos os dias, né? Que bacana. Léo, e olha só, uma das outras perguntas que mais apareceram para mim foi como a acupuntura pode ajudar num parto natural. Então, tem 3 fatores principais. O que a gente chama de estagnação do fígado, quando a mulher é muito irritada. Tem a deficiência de sangue e tem a deficiência do yang do rim, ou seja, da energia do rim. Qual é a função de cada um? O fígado ele permite com que o bebê desça. Tá? Então a gente mobiliza a energia do fígado para o bebê poder descer e encaixar. Então aquelas dores pélvicas que fica da musculatura se abrindo, elas tendem a diminuir porque o fígado, para a medicina chinesa, rege os tendões. Então quando a gente mobiliza esse fígado, a musculatura relaxa e o bebê tende a descer com mais facilidade. O outro ponto é a deficiência de sangue. Esse sangue que é importantíssimo para o bebê descer. Tá? Que é importantíssimo para o trabalho de parto. A gente consegue ver isso muito na língua, aquela língua mais pálida. A gente também vai pensar na energia do rim, que é quem aquece o útero. Então, o parto é um momento de muita insegurança. Tu não sabe o que vem adiante. Logo, a energia do rim é extremamente importante porque ele está vinculado a esse medo. Então, dar potência a ele aquece o útero, ele gera e ele dá potência para as contrações. Então, o corpo da mulher é muito sábio para fazer os movimentos, mas ele precisa de potência para isso, porque parto é potência, parto é caminho livre, e é o que a gente faz com a acupuntura. A gente dá potência com os chás, algo de fora para dentro, e a gente permite com que os caminhos sigam livres. E com quantas semanas, mais ou menos, tu pode estar induzindo ali um parto? Eu recomendo a gente começar a mexer no corpo da mulher para um parto com 37. 37 semanas é muito seguro, porque a partir disso o bebê já pode começar a pensar em nascer, então a gente já mexe com tranquilidade, porque a gente não sabe depois o que vai acontecer depois que a gente mexer. Então é muito mais seguro começar com 37 sem levar em conta diabetes e pressão, que é algo que faz com que a idade gestacional seja reduzida. Mas para induzir mesmo, para provocar um parto,
pode ser uma semana antes da data prevista. Tem médicas que vão até 41, tem médicas até 39, até 40, então a gente conversa e joga muito com o médico. Qual a data limite que eu tenho para trabalhar essa mulher, para o parto ser rápido? Porque o nosso propósito é que o parto seja rápido. Qual a nossa data limite? É 40 semanas, então eu preciso nesse perfil, porque sempre quando a paciente manda mensagem eu pergunto, tá sentindo isso? Tá irritada? Tá insegura? Como é que tu tá? Tá ansiosa? Tá dormindo bem? Não tá dormindo bem? Então tudo isso eu levo em consideração para determinar. Vamos começar com 37, com 38. Eu posso te ver só lá nas 40. Então... E tu já atuou dentro da sala de parto? Não, nunca deixaram. Mas... Já atuei na casa de uma paciente. A paciente estava em trabalho de parto e a enfermeira, a Paulinha, me chamou, disse, Léo, a Jamile Sim. já tentou me levar várias vezes. Sim, ela mas era Jamile, doula. são 3 da manhã, Jamile. 3 da manhã, Jamile. Então, com a Jamile eu nunca fui, mas com a Paulinha, e não por falta de tentativa da Jamile, mas por questão de horário, filhos, agenda, enfim. Mas com a Paulinha eu fui num parto. E foi muito legal porque parecia um parto que estava se arrastando, a gente botou as agulhas, nasceu em questão de 2 horas e meia. Olha que depois. bacana. Então ela estava em casa, ela teve que ir voando, porque saiu de 3 de dilatação para 6 muito rápido, quando foi avaliar de novo já estava em 8 e aí foi, estourou bolsa no caminho. Muitas mulheres que fazem acupuntura para preparar para um parto, o parto é rápido, e muitas vezes acontece no meio do caminho, tá? Porque depois que vem não consegue segurar, né? Sim. Então é muito legal ver essa resposta das mulheres depois. Eu tentei ao máximo, mas não consegui, mas eu consegui realizar, ou eu consegui, só que foi na entrada do hospital. Teve uma que nasceu pélvica, Dani, no acolhimento do Moinhos, do hospital, porque estava pélvico e não ia para uma cesárea. Sim. Chegou lá nascendo e aí veio e nasceu pélvico. Nem o obstetra acreditou nisso. A obstetra não chegou a tempo. Teve que nascer na emergência e não foi nem na sala de parto porque veio e nasceu onde estava. Foi da acupuntura, não foi da acupuntura, a gente não tem como saber, né? Porque a gente já atuou em cima. Mas acredito que a acupuntura tenha dado uma grande potência para isso. Com certeza. Léo, e como que a acupuntura ela pode ajudar para evitar a pressão arterial, né? Aumentar, né, a pressão, evitar esse controle, e também na prevenção da pré-eclâmpsia? Isso é complexo demais, isso exige muita pesquisa. Quando eu fiz mestrado, a minha orientadora, ela pesquisava em pré-eclâmpsia. E eu quero pesquisar em pré-eclâmpsia, porque eu gosto do desafio. Assim, quanto mais difícil o problema, mais eu gosto de entrar nessa área. Mas é difícil a gente mexer, porque é uma coisa que vem carregando de muito tempo. A pressão arterial, a gente pode identificar a causa. Então, se a causa vem do rim, se a causa vem do fígado, e entender que esse ponto eu consigo mexer. Outros eu não consigo mexer. A pré-eclâmpsia exige mais estudo, a um grupo mais próximo, para entender a origem pelo pensamento chinês, para daí a gente conseguir atuar de forma mais certeira. Mas a gente tenta trazer mais potência para que não chegue nesse ponto. Muitas vezes a pressão arterial aumenta, mas não é uma pré-eclâmpsia. Tá? Mas identificar qual órgão, não posso dizer assim, a gente consegue atuar. A gente consegue identificar, em alguns casos a gente consegue sim trazer para uma pressão mais baixa e às vezes até trazer para uma pressão mais alta. E a mesma coisa é para o líquido amniótico, que às vezes está muito baixo e a gente consegue com a acupuntura fazer subir, identificando aonde está o desequilíbrio. Então, se a gente consegue fazer isso com líquido, a gente consegue fazer com edema, a gente consegue fazer com a pressão arterial. Identificar o agente causador. Aí o trabalho com o médico tem que ser muito próximo, tá? Tem que ser uma conversa, eu mexi nisso, eu não vou passar esse chá por causa disso. Então, se puder acompanhando detalhes para poder a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Porque geralmente quem já tem pressão, né, alta, eles também tomam medicação, então fica um pouco mais difícil, né, de regular, de identificar, enfim. E me conta, como é que a acupuntura pode ajudar mulheres no pós-parto? Uau, isso aí é um assunto que a gente tem que trazer mais à tona. Aliás, o nome do teu programa é sensacional, eu gosto muito. Aliás, eu me apaixonei pelo nome do programa porque é isso, é trazer mais tranquilidade frente ao que a mulher
está passando. Tá? De muita coisa, quebrar muitos conceitos, mas como a acupuntura vai fazer isso? Trazendo a potência que foi perdida no parto. Porque ela sai de um parto onde ela perde sangue, onde ela perde energia, e cai numa amamentação que desgasta a mesma coisa. E outra, ela cai numa relação que ela não conhece, que é a relação com o filho. Que não é tão bonita quanto a gente imagina, né? Que tem quebra de conceitos, de expectativas. E isso vai gerando um movimento interno. E ela também é uma sobrecarga muito no início, porque é uma rotina nova, né? Que tem que se adaptar. E muita coisa que nunca fez na vida, né? Então é uma sobrecarga. Com certeza. Né? Então, e também tem a questão emocional, né? Do puerpério, então... E tu saiu de um parto que te desgastou, seja ele cesárea ou normal, como Por isso for. que é importante ter um acompanhamento depois no pós-parto também, né? Todo esse olhar. Todas as minhas pacientes passam por um pós-parto e já saem com uma prescrição de tintura. Tintura são os chás em solução alcoólica que elas pingam na água, tomam, e aí isso faz recuperar o sangue, porque o leite, para a medicina chinesa, vem do sangue. Então, esse sangue que gera várias consequências, depressão pós-parto, fluxo menstrual irregular, ciclo irregular, enfim, a gente busca dar essa potência de volta para ela. Então, quando a gente consegue atuar com o chá, com a tintura, para ela poder fazer em casa, nem tanto a questão da acupuntura, e sim a questão do que ela faz para recuperar o que ela perdeu. Esse é o pensamento da medicina chinesa. Como tu vai fazer para recuperar aquilo que tu deixou num trabalho de parto, porque o trabalho de parto é muita potência. Então, quem é que dá o acolhimento? Olha, tu faz isso, tu faz aquilo. Olha, o marido, quem sabe, faz isso. Faz um escalda-pés, é simples. O problema é que é simples, e as pessoas não fazem o que é simples. Mas com isso a gente já dá qualidade e potência para o útero, para a mulher poder suportar a relação nova, as expectativas da sociedade frente à criação daquele bebê, as expectativas dela, e ainda associar tudo isso ao pós-parto, né? Ao parto, principalmente. Léo, a gente acabou então o quadro de perguntas. Foi assim, a gente tentou trazer um pouco de cada coisa, né? Tudo muito resumido, mas de extrema importância e relevância, né? Porque muitas pessoas ainda, infelizmente, não conhecem, né, a relevância que é a acupuntura e os benefícios que pode trazer, né? Então agora a gente vai entrar no quadro de mito ou verdade. Léo, nesse quadro, então, eu vou te fazer uma pergunta e tu vai me responder se é mito ou verdade, e tu também pode justificar, tá bom? Tá. Vamos lá, então? Grávidas não podem fazer acupuntura. Mito, total. Se estimular os pontos errados, pode causar sérios riscos. Ah, isso é verdade. Isso é um cuidado que a gente tem que ter todo dia, em quantas semanas tá essa gestação, para a gente não correr risco. Por isso que a acupuntura na gestação tem que ser feito com alguém que estuda sobre isso. A acupuntura pode melhorar a qualidade dos óvulos. Ah, com certeza. A acupuntura é indicada mesmo para quem faz a fertilização in vitro. Com certeza, desde o início até o fim. Não é só protocolo de Paulus, viu, pessoal? É da coleta, passar pelo um detox dos medicamentos até a implantação. De extrema importância, inclusive, né? Total, não. Se tu quer obter sucesso, tem que ter esse acompanhamento. E está ganhando uma potência frente às clínicas muito mais lá no eixo Rio-São Paulo. Aqui está vindo, mas é de extrema importância para dar qualidade, né? Qualidade. Com certeza. Pode causar aborto se fizer no início da gravidez. Mal feita, tudo pode gerar aborto, né? Desde correr, qualquer coisa, quando mal feito, pode gerar qualquer movimento. A acupuntura sozinha pode curar a infertilidade. Sozinho, eu sempre digo, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Tem como tu fazer acupuntura, esperar um milagre sozinho, fazendo tudo errado no resto. A acupuntura só funciona se a mulher fizer por muitos meses. Não, eu já tive tratamentos de uma sessão. Olha aí. Não, isso é uma coisa que eu gosto muito, tratamentos A acupuntura curtos. é muito rápida. A acupuntura é rápida se souber ser certeiro no tratamento. Esse é o grande ponto. Se tu souber acertar na mosca, ou não ficar tentando várias coisinhas para chegar, é super rápido, não tem como. Essa história de muito tempo não precisa. É que tem pessoas que têm muitos
né, muitas deficiências Ah, ali, é. né? Aí demora o tratamento. Aí é o tratamento mais longo, mas dependendo, às vezes a gente tá numa meia arestinha só, já dá um resultado muito potente. E depois, e como tudo na vida depende, principalmente questão de fertilidade do parceiro também. Mas a gente já vê resultados na primeira sessão, assim, como a pessoa até na língua, né? De uma sessão para outra, a língua, né, já muda de cor. Ganha uma aparência mais viçosa, assim, mais saudável. Isso representa, se a língua tá viçosa, saudável, o interno também tá. Se o problema for masculino, a acupuntura não ajuda. Mito. Mito. Total, né? Aliás, homens, por favor, né? Façam acupuntura, façam por vocês. Né? Então tá, agora a gente vai entrar agora num outro quadro que vamos fazer na prática? Aqui, Léo, o seguinte, eu gostaria que tu mostrasse os teus instrumentos, né, de trabalho e explicasse cada um deles, e a gente também vai passar aqui umas fotos, e aí tu vai explicar o que é, né, para nós direitinho. Perfeito. O principal instrumento de trabalho que a gente tem na acupuntura, não na medicina chinesa, é a agulha, tá? Então, quando a gente faz um agulhamento no adulto, a gente costuma usar uma agulha maior, tá? Mas em bebês, que a gente também consegue fazer, a gente costuma utilizar uma agulha menor. Ela é nem metade do tamanho, porque não precisa aprofundar tanto para a gente ter um efeito. Então, o material da acupuntura em si é a agulha. Porém, a gente também pode acabar utilizando do stipper, ou uma pastilhazinha de silício. Tá? Essa pastilhazinha de silício serve para estimular o ponto da mesma forma que a agulha, porém a gente bota no ponto junto um esparadrapo, um micropóreo, para ficar estimulando esse ponto. Então ele dá continuidade ao estímulo. Então é uma outra ferramenta e a gente utiliza muito para quem tem medo de agulha, medo de fobia, de desmaiar. Outra técnica é a moxa bustão, que é um carvão de artemisia. Esse aqui é o carvão, mas tu tem a lã. A diferença é que a lã faz muita fumaça e dá muito cheiro. O carvão não tem fumaça e o cheiro é mínimo. Então a ideia é aquecer o ponto, a paciente aproxima e eu costumo dar para a paciente levar para casa, um bastãozinho de moxa e ela vai aproximar dos pontos que a gente vai solicitar conforme um diagnóstico. Essa moxa pode ser feita tanto em bebês como em mulheres. E homens, obviamente, tá? Na ideia de dar uma energia, tá? Dar potência. Então, esse bastãozinho de moxa é muito utilizado. Esse aqui é um aplicador da agulhazinha pequena, tá? Ele só bate e aí a agulha já fica inserida. Diferente da agulha grande que a gente tem que inserir. Outra ferramenta que é mais comum e a gente costuma ver muito e ganhou uma notoriedade nas Olimpíadas é a ventosa. A ventosa serve para, logicamente, não necessariamente no bebê, mas a gente puxa e faz com que a pele faça uma pressão, então isso vai dispersar o agente patógeno. Então essa é a ventosa. Então tá, agora vamos passar então umas fotos também, né, que tu trouxe para nós, de algumas pacientes tuas, ó. Então essa aqui é a moxa botão. É uma moxa que a gente utiliza no local, tá, para dar potência para aquele ponto, para tonificar, que nem a gente chama. Aqui um exemplo da ventosa, então ela suga a pele, faz uma pressão, tá, negativa na pele, e isso faz com que o agente patógeno ou a estagnação que tem, ela se disperse. Por isso que a paciente fica roxa. Quando tem uma estagnação ou tem uma invasão de frio, que a gente costuma chamar, a pele costuma ficar mais roxa. Não são todos os pontos, né, Dani, que ficam roxos. Aqui é a famosa acupuntura na gestação.
Para pacientes que têm medo, a agulha entra 1, 2 milímetros no máximo sobre a pele, então é zero risco de acertar um bebê. E é importante a gente utilizar alguns pontos na barriga porque são pontos muito potentes. Então não tem, é zero risco e é super seguro. Então a gente aqui está tendo um propósito de trabalhar mais uma questão de refluxo e ajudar também no parto, por isso que as agulhas estão em direção aos pés. Perfeito. Aqui é a moxa, não a carvão, mas a outra que faz mais fumaça, em lã, a gente bota dentro de uma caixinha que está na lombar. Essa moxa na lombar serve para dar potência para a energia do rim, para tratar uma lombalgia, para tratar um útero frio, para tratar um ciclo irregular, uma fase lútea muito curta. Tá? Pacientes que têm muito frio nos pés, não no inverno, mas no ano todo, essa moxa na lombar é xodó. Adoram e os maridos vão ter que fazer porque elas ficam enlouquecidas porque traz qualidade de sono, traz qualidade no ciclo, aquece. Então imagina, tu sentir um calorzinho na lombar, parece que tem alguém te abraçando e aquilo ali é o que a moxa vai fazer. Né? É coisa bom boa. e funciona demais. Desde o início da gestação eu já boto nas pacientes, vai fazer moxa na lombar, porque isso vai trazer potência para o embrião. Tá? Então é fundamental. Aqui é a famosa auriculoterapia, tá? Que aí eu trouxe a orelha para vocês terem noção da quantidade de pontos que a gente tem na orelha. São aproximadamente 150 pontos que a gente tem como correspondência a todas as partes do corpo. Então a gente utiliza de estímulos pós-acupuntura para continuar dando aquele estímulo, para continuar trazendo benefício. Então ela sai com essa semente e muitas vezes ela volta em 5 dias só para trocar. Então ela não precisa nem marcar, ela só volta, troca a semente e vai para casa. Troca a semente conforme eu determinar quantos ciclos e quantas trocas a gente precisa. Então aqui a gente está tratando uma dor frontal, porque está no ponto frontal. Ali eu tenho uma dor no pescoço. Então está tudo voltado para um tratamento mais ortopédico e mais de enxaqueca, nem tanto saúde da mulher, mas a gente pode atuar, por exemplo, a Dani chegou, está trabalhando algo na gestação, mas ela tem dor. Dor no ciático, dor no tornozelo, a gente usa muito da aurículo e é super segura, inclusive, para a gestante. Agora, então, a gente vai mostrar 2 vídeos, né, de depoimentos de 2 pacientes tuas. Primeiro a gente vai ver, então, o depoimento da Gabriela. Oi, eu sou a Gabriela, sou enfermeira obstetra e vim aqui dar o meu relato, então, do uso da acupuntura na gestação. Eu já conhecia a acupuntura, né, por indicar pelas minhas pacientes e pelos benefícios que elas relatavam após o uso, mas durante a minha gestação eu fui paciente, né, fui cliente então do Léo e eu tive um bem-estar, né, na gestação com o uso da acupuntura. Eu busquei com 28 semanas os atendimentos, a partir, né, que meu bebê ficou pélvico, então eu fui para buscar a mudança da posição. Quando eu cheguei lá na consulta, eu vi que tinha vários outros sintomas que estavam, né, interligados com essa mudança de posição. Então, quando eu cheguei lá na consulta, eu tinha azia, eu tinha refluxo, eu tinha insônia a partir das 3 horas da manhã. E a gente começou a aplicar, então, a acupuntura. E eu tive uma mudança significativa na qualidade de vida durante a gestação. Então, eu venho desse meu relato e dizer que a gente vai deixando esses sintomas como, estou gestante, tenho que ter azia. Sou gestante, tá tudo bem ter insônia, né, ter dor. Às vezes no lombar, às vezes no ciático. Então, dizer que a acupuntura tem um benefício enorme para mudar esses sintomas e trazer um bem-estar durante a gestação. Léo, que bacana, né? Ela foi procurar por causa da posição pélvica, né? E, na verdade, ela descobriu muitas outras coisas ali, né? Que ela foi tratar. Sim, ela Que queria tratar para posicionar o bebê. Só que não é só, é um conjunto todo, né, Dani? É uma mãe que tem azia, que tem refluxo, que acorda entre 1 e 3 da manhã, então a gente já está falando de um desequilíbrio muito específico do fígado. E aí a gente trata esse fígado porque ele está deixando o bebê provavelmente muito agitado e não se posicionando.
E aí a gente tenta acolher e mostrar, olha, isso aqui tem vínculo com isso, que tem vínculo com isso, que tem vínculo com isso, vão mexer. E aí vem a mágica. Quando a gente acerta, passa muitos sintomas, muita coisa melhora, e as pessoas saem assim, que mágica é essa? Porque eu tentei de tudo e nada resolvi. E aí em uma sessão, tu já melhorou 60% do meu problema. Às vezes até todo o problema. Então, e a Gabi é sensacional porque ela nem me conhecia e ela já indicava. Legal. E aí ela engravidou e disse assim, preciso do teu trabalho. E eu disse, vem, vamos descobrir. Então, aí quando chegou na consulta, ela descobriu que não é somente um bebê pélvico. É uma gestante por trás de um bebê pélvico. E aí a gente começa a rever vários conceitos na consulta e entender o que está ligado e ligar os pontinhos e fazer as coisas acontecerem. Então a Gabi ganhou e ela disse assim, vai no Léo que ele vai fazer, que nem a Jamile, vai no Léo que vai fazer uma mágica. Não é mágica, é identificar o grande ponto causador do problema. Esse é o legal e é aí que a coisa ganha graça na gestação. Tá? Na gestação e a Gabi foi sensacional. E é enfermeira obstetra. Então ela trata e sabe como é que é a lida e experimentar a acupuntura muda, às vezes uma visão que a gente tem, às vezes até meio preconceituosa da técnica, por desconhecer, né? Agora então vamos ver o depoimento da Josiane. Olá, tudo bem? Eu me chamo Josiane, eu sou a mãe do Bento e eu vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória na tentativa para engravidar. Eu tive 6 anos de estrada de tentativas. Nesse período eu tive 3 perdas gestacionais e eu tive o diagnóstico de endometriose, que eu fiz vários tratamentos, inclusive fiz cirurgia. Nada me ajudou. Até que eu conheci o Léo e a acupuntura e a medicina chinesa e a minha vida mudou. Porque o Léo fez um novo diagnóstico e onde eu tinha síndrome do útero frio, eu acho que esse é o nome, e estagnação do fígado, que isso me gerava uma série de comportamentais, assim, de insegurança, raiva, e que gerava vários desequilíbrios em mim, e que isso estava, de certa forma, impedindo a gravidez de chegar até o fim. E a gente fez um tratamento com acupuntura, chás e moxa, que eu acredito que tenham sido fundamentais, né, na minha busca da minha gravidez. E por causa disso, graças a isso, hoje eu posso ter o meu bebê nos braços, o meu bebê arco-íris, o meu pequeno milagre. E eu fiz fertilização ainda, a gente fez o tratamento, né, para fazer a fertilização. E eu tenho certeza que a acupuntura, a medicina chinesa foram fundamentais, assim, na minha trajetória, e eu só agradeço a Deus por ter colocado o Léo, a medicina chinesa e a acupuntura na minha vida, assim, né, ter cruzado o meu caminho. Então é isso, um agradecimento por tanto. Léo, fiquei toda arrepiada com esse depoimento da Josiane, muito, muito bacana, né? Impressionante, né? O poder que a acupuntura tem. E mudar, né? Então essa é isso, ouvindo a Josi, eu lembro toda a história. Não foi uma caminhada fácil, porque ela chegou com abortos de repetição, então um sofrimento muito forte. E a ideia de fazer FIV para não passar pelo sofrimento. Assim, eu não quero engravidar natural porque eu vou sofrer. Então já vão para FIV direto, me dá qualidade. E tinha uma endometriose, se ela vai para uma fertilização, se a gente não dá qualidade para esse útero, o desfecho provavelmente seria o mesmo. Então a gente trabalha a endometriose, dá qualidade para esse ciclo, dá potência para essa mulher. E ela vai para uma fertilização olhando e se sentindo diferente. Enquanto tu te sente diferente, o resultado é diferente. Então não adianta a gente buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né, Dani? Não, e a gente vê a emoção dela falando, né? Tu fica até tipo, meu Deus, né? Tu começa a sentir aquilo, né? Aquela emoção. Eu fiquei toda arrepiada com o vídeo dela. Tu sabe impressionante. Que quando elas conseguem os seus positivos, elas me ligam. E não foi nenhuma nem duas, Dani, que eu atendi chorando.
porque o Que envolvimento é muito grande nas histórias. Então, assim, Léo, consegui, tu é parte disso. Isso pesa na história da tua vida. Na minha, pelo certeza. menos, sempre Com pesou. certeza. Eu levo muito em consideração a história das pessoas na busca dos seus sonhos. E engravidar e tu fazer parte desse processo, então elas ligam, Léo, eu engravidei, eu tô grávida, quando é natural, vem aquela coisa inesperada. Um dia eu tava na academia, e uma me ligando incessantemente, 1, 2 vezes, eu disse, tô na academia. Léo, atende, é urgente. E eu atendi, ela, tô grávida, eu disse, não. Aí eu tenho que, porque o homem chorar não é ainda bem visto, tá? Mas isso aí é uma coisa para outra conversa. Então eu disse assim, porque tu comprou aquela história por 2 anos. Tu tenta regular e trabalha para regular, para dar potência por 2 anos. Faz parte da tua vida. E a acupuntura, por mais que acreditam que tu tem que ficar em silêncio para fazer efeito, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Tu pode ficar conversando, e eu fico conversando e escutando histórias o dia todo. Então tu te envolve emocionalmente com essas pacientes. E aí tu vê o Bento, ela me mandou vídeos do Bento subindo e tu diz assim, mais um sobrinho. Mais um sobrinho, mais uma conquista. E eu sempre digo assim, não desista. Não desista. Às vezes tu tá mais perto do que tu imagina de alcançar esse objetivo. Só não sabe que tu tá perto. Mas olha tudo que tu já mudou desse ponto até onde tu tá hoje. Olha tudo. E eu sei que é difícil mudar as coisas. Mas eu sei também que é possível e essas pessoas são reflexos disso. E a gente se envolve muito, né, nas histórias, né, dos nossos pacientes. A gente cria uma emoção, né, por tudo, né? A gente cria aquelas expectativas junto, né? Total. Então a gente vira também o amigo, o psicólogo. A gente tá vendo às vezes aquela pessoa tantas vezes durante a semana, né? Então a gente sofre junto. a gente sofre junto, né? Léo, menstruei, eu digo, tá bom, vamos lá, mais um pouco. Mais um ciclo que vem. Não é uma derrota, é uma nova oportunidade. E tu tem que mudar dentro de ti os conceitos também. Porque eu já pensei, Dani, sendo bem sério, em desistir várias vezes. Por causa da frustração. Mas a frustração gera o quê? Raiva. E eu digo, não vou me vender. Vou continuar e aí eu vou fazer o quê? Estudar mais. Que legal. Vou lá e vou estudar. Agora virou uma questão pessoal, eu vou conseguir esse positivo a todo custo. E aí tu vai para os livros, e vai para os livros, e vai para os livros, e vai procurar, e vai dar aula, e vai falar. E às vezes o tratamento tu resolve dando aula, tu acredita? Olha aí. Tu tá dando aula, 14 anos dando aula, e assim... Esperei que eu só um minuto, pessoal. Vou lá e anoto, paciente tal, tratamento, fazer isso. Que legal. E já prescreve, e aí quando vê, desanda. Então é conexão o tempo inteiro, né? Conexão o tempo inteiro. Porque a gente vai aprendendo, né? Toda hora a gente tá aprendendo, né? Constantemente. Léo, então assim, ó, queria primeiramente te dar parabéns por esse trabalho lindo, maravilhoso que tu faz. Olha assim, ó, essa tua especialidade na saúde da mulher, na fertilidade, na gestação, trabalhar com tantas pessoas, né, mulheres que estão precisando desse atendimento tão lindo. Parabéns. Olha, tu tá de parabéns realmente pela tua profissão. Me sinto até, tipo, emocionada de tu ter vindo aqui no meu programa, ter esclarecido tanta coisa bonita, né? E te agradecer, realmente, de ter vindo aqui e falando de um assunto que eu amo de paixão, que é a acupuntura. Ah, que legal, Dani. Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, tá? Porque a gente luta 14 anos para divulgar o nome da acupuntura mesmo. Aquela técnica que a gente vai lá na origem filosófica, de estudar a filosofia, a base da medicina chinesa, porque não é só colocar uma agulha, né, Dani? É muito Não estudo. é muito tempo. Eu estou estudando, boto lá no Instagram, os alunos vêm e dizem assim, Léo, tu também estuda? Eu disse, eternamente, eu não paro nunca. E aí vem a oportunidade de pegar um programa que traz esse nome, Mãe Sem Culpa, que é como a vida deve ser, fazer as coisas com teu propósito, pronta para saber que tu vai te frustrar, que tu vai errar e que tu não vai gerar culpa. Tu vê um programa para dar essa informação onde isso aqui está indo no inconsciente das pessoas.
Como é que não vou participar? Eu tava louco para participar. Eu dizia assim, será que eu posso me convidar para ir no programa? Dani, olha só, por favor, eu preciso. Porque eu nunca vou esquecer quando a gente conversava, dizia assim, Léo, eu quero fazer acupuntura onde tu me indica. E aí a conversa não foi somente nesse lugar. É por que tu quer fazer isso? Qual o propósito? Onde é que tu quer chegar? Aqui tu quer chegar? Eu te ajudo, quer vir aqui, a gente conversa, eu te explico, eu te atendo, a gente está sempre de portas abertas para divulgar o nome da acupuntura, da medicina chinesa, do pensamento, porque ele é acolhedor. Léo, agora só pra gente finalizar aqui, onde que tu atende? Vamos deixar aqui o arroba aqui da tua clínica, aqui na tela. Tá. Eu tenho um consultório na Ramiro Barcelos, atendo só a saúde da mulher do início de uma cólica, de uma endometriose, passando por uma questão de fertilidade, passando por uma questão de gestação, de pós-parto e de bebês. Tá? Então a gente vai de uma ponta a outra, a gente utiliza chás, a gente utiliza acupuntura. E o meu Instagram é o FT Léo Pinheiro. Tá? Eu posto algumas coisas lá de saúde da mulher, chás, pensamentos que são meus, eu gosto muito, então... Sigam lá o Léo, quem quiser atendimento com ele, então, fica aí, então, muito obrigada, Léo. Então, você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar meu arroba aqui na tela também. Podem entrar em contato comigo, mandando mensagens, vídeos, até sugestões de pessoas, de temas, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. A acupuntura é uma prática da medicina tradicional chinesa, que vem sendo cada vez mais utilizada como forma complementar de cuidados na saúde da mulher. Ela atua de forma natural e equilibrada, ajudando o corpo a encontrar o seu próprio caminho de cura e bem-estar. Nas diferentes fases da vida da mulher, da adolescência à menopausa, a acupuntura pode auxiliar no alívio de sintomas físicos e emocionais, e com muitos benefícios. Além disso, promove o equilíbrio hormonal e melhora do sono, a disposição e bem-estar no geral. Pode ser um método natural e uma opção segura e eficaz quando realizada por um profissional habilitado. Cuidar da saúde é cuidar da vida. A acupuntura é mais uma alinhada nesse processo, oferecendo um olhar sensível, integral e respeitoso ao corpo feminino. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.